Oi, galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Nós estamos curtindo aí a nossa 7ª semana de estudos remotos, né? E eu estava lendo esse livro aqui da Mary Del Priore e, não, na verdade aqui, e do Renato Venâncio, falando sobre uma breve história do Brasil. Olha essa imagem aqui ficou muito marcada na história da República. É uma imagem da construção de Brasília, sabe? Onde mostra todos os trabalhadores que ficaram responsáveis pela construção da capital, né? Eles foram chamados depois vamos dizer assim, da inauguração. Quando foi feita a inauguração, né, eles foram os calangos, que eles eram chamados. Os calangos, eles saíram do Nordeste na época da construção de Brasília, entre a década de 40 e 50, enfim, na década de 50. E eles foram, né, construíram mesmo Brasília, eles fugiram da seca, eles foram construir Brasília, que ficava no centro-oeste do Brasil, né, região de Goiás, nunca antes conhecida. Por que eu tô falando isso, né? Mas eu achei muito interessante essa figura, essa foto, né? Aí você pensa, vamos pensar aqui um pouquinho, como que o historiador Mary Del Priore, Renato Venâncio, eu tô errada com a Mary Del Priore, uma das principais historiadoras do Brasil, né? Ganhou muito dinheiro, fez muito botox, enfim, deixa pra lá depois. A gente conversa sobre isso. Então, ela criou esse livro, mas como é que será que que ela fez toda uma análise sobre a história do Brasil nesse livro, desde o processo de colonização até a República, a Nova República, né? Ela não só escreveu esse livro, como diversos outros livros, História das Mulheres, que é muito bacana, que eu aconselho vocês a estudarem, que fala sobre os ícones femininos na história do Brasil, enfim. Mas como será que nós, historiadores, né? Eu também sou historiadora, porque eu sou bacharel na área de história, sou doutora na área de história. Como será que a gente trabalha para escrever a história? Né? Como? De que forma? Além de análise crítica, que vocês já viram. Pois é, nós temos aí, e isso aqui faz parte também, nós chamamos de fontes históricas, tá? Então, essa foto aqui, ela é uma fonte histórica. E nós, historiadores, utilizamos as fontes históricas. Então, mas qual que é a importância dessas fontes históricas? E é isso que eu vou falar para vocês. Como que vocês vão utilizar as fontes históricas na sala de aula? Porque a gente tem que utilizar, tá? É isso que eu vou falar para vocês no vídeo. Então, continua comigo aqui que vocês vão ver a importância das fontes históricas para o ensino de história. Oi, chuchus! Como é que vocês estão? Aqui quem fala é a Prof. Tatiana, fada sensata. Oi, gente, eu descobri hoje o que quer dizer fada sensata. Fiquei até empolgada, né? Tô muito pop, tô muito legal. Então, nós já vimos tanta coisa nessa disciplina, eu fico muito feliz, né, em estar desenvolvendo muito bem essa disciplina com vocês, né, principalmente falando sobre um dos assuntos que eu mais gosto e mais defendo, que é o ensino de história, principalmente na educação, no fundamental, nos ciclos 1, nos ciclos 2, né, que tem uma grande importância aí. Então, vamos desligar esse trem aqui, porque é importante, né, pra gente não ter nenhum tipo de interrupção, né, no nosso trabalho. Então, olha só, como que é importante, né, a história, eu falei diversas vezes que a história é a magistra vida, né, que ela é a mestra da vida, que a história, ela nos faz pensar
o passado, né, raciocinando sobre o que nós estamos vivendo. Ela é viva, né? Por isso a magistra vita, né, a mestre da vida. Então ela é viva, ela está presente. O que nós estamos passando, enfim, tem o presenteísmo, né, que evitar que cometendo, para que a gente evite que cometa os mesmos erros do passado. É muito bonito, né? Nós temos que incentivar o estudo da história com os nossos pequenos aí, os nossos alunos, tá? Então, é o seguinte, como que eu vou tornar esse estudo da história interessante? Porque o grande objetivo dessa disciplina é mostrar as metodologias usadas para a sala de aula, a história na sala de aula, né? E realmente nós temos que encarar, né, com os pequenos, que que o historiador, ele faz um trabalho de detetive, né? Ele busca pistas que nós chamamos de fontes, né? Então, para se estudar a história, né, nós temos vários livros sobre a história aqui, né? Eles tratam, né, eles analisam as fontes históricas. Esse é o nosso trabalho. Nós não estamos no passado, né? Nós não sabemos o que aconteceu se não fosse pelas fontes históricas, né? Que nos traz as pistas do passado. Então, é um grande instrumento de trabalho do historiador, né? O historiador, ele se comporta como um detetive, porque ele analisa as pistas, ou seja, o que nos deixam o passado, que o passado nos deixou, né? Então, nós trabalhamos com diversos instrumentos, que nós chamamos de fontes históricas, né? As fontes históricas, elas são diversas, né? O que são fontes aí? A fada sensata perguntando pra gente. O que será? O que são fontes históricas? Oficialmente, fonte histórica é um documento, ou seja, algo que está registrado, testemunho de algum evento que ocorreu no passado. Então, por exemplo, se eu for uma historiadora do futuro, vamos fazer uma análise futurística aqui, e quiser analisar a pandemia de 2020, o que eu vou fazer? Né? Como que eu vou entender? Se eu tô lá em 2300 e cacetada, né? Eu tô lá no futuro, eu vou construir uma cápsula e vou entrar dentro dela e vou fazer uma viagem no tempo? Não, gente, isso não. Eu vou o quê? Eu vou analisar testemunhos, eu vou analisar documentos, né? Eu vou analisar fontes históricas, né? Então, a fada sensata nos fala que fonte histórica é o registro, é o testemunho de algum evento que ocorreu no passado e a interpretação daquela pessoa sobre o que ocorreu, fato. E aí, como eu mostrei para vocês aqui, né? Eu mostrei aqui um tipo de fonte histórica que está nesse livro, que são a foto, né, feita, que está aqui no livro Uma Breve História do Brasil, que recomendo, que apesar de não ter me patrocinado, mas eu acho super bacana, né? Nós temos vários tipos de fontes aqui, olha, o historiador trabalha com as imagens, aqui ó, como fontes históricas, né? Então, as fontes nós chamamos de materiais, que são moedas, cerâmicas, monumentos, fósseis. Geralmente os fósseis são encontrados pela arqueologia, ela faz o tratamento desses fósseis e também de cerâmica, enfim, de que deixou os povos da antiguidade e nós interpretamos, né? Nós analisamos aquelas fontes, né? Nós chamamos de fontes materiais. Aqui, ó, isso aqui é uma imagem, né? Uma foto tirada de um Santanaplur Placidus, que é aquele que fica andando rápido, daquele dinossauro que anda super rápido, né? Que, enfim, vocês já viram, deve ter visto no Parque dos Dinossauros, aquele filme. Então, a arqueologia, ela fez a montagem, ela fez o tratamento daquele fóssil, o historiador analisou de que época, né? Ele pegou certas análises aí dos arqueólogos e trouxe aí esse fóssil, né? E contribuiu aí muito para a pré-história.
Então, pensando nessa imagem anterior, por que você acha que chamamos de fósseis? Os fósseis de fontes materiais, né? Porque eles são o quê? Eles são concretos, né? Não são feitos de concreto. Eles são assim, você está vendo aquilo ali, né? A imagem de um fóssil é algo palpável. Então, são fontes materiais, feitas de matéria, enfim, né? Aí, as fontes escritas, que podem ser cartas, testemunhos, receitas, diários, tudo que é escrito, né? De cartas, documentos, oficiais, não oficiais, né? Que foram notícias de jornal, você pode analisar jornais, né? Que é a fonte escrita, impressa, enfim. Eu, como historiadora, trabalhei durante muitos anos com vários tipos de jornais do século XIX, né? Jornais católicos, né? Selecta Católica, enfim, O Bom Ladrão, que eram jornais que mostravam como se comportavam os religiosos da época em que eu analisar, né? Então, as fontes escritas, né? Por exemplo, a primeira fonte escrita encontrada foi a carta de Pero Vaz de Caminha. Quem era Pero Vaz de Caminha? Eu explico aqui para vocês. Pero Vaz de Caminha, ele foi uma das pessoas, né, que a coroa portuguesa fez a indicação para, junto com Pedro Álvares Cabral, ir a Calicut. Mas a Calicut fica na Índia, né, para fazer a questão das especiarias, para buscar as especiarias em Calicut, na Índia. Porém, Pero Vaz de Caminhas e toda a escolta portuguesa, né, liderada por Cabral, né, ela teve um desvio de rota e veio até aqui o Brasil. E aí o Pero Vaz de Caminha escreveu a primeira carta ao rei, dizendo como eram lindas as novas terras descobertas, né? E depois eles foram em direção a Calicut, na Índia, e essa carta foi entregue ao rei na época, falando sobre a grande descoberta de Portugal, né? Mas, infelizmente, Pero Vaz de Caminhas morreu em Calicut antes do retorno, tá? Isso tem que ficar bem claro. Mas a carta foi até o rei de Portugal e é muito bem escrita e fala sobre as grandes descobertas, né? Que Portugal descobriu uma terra, não sabia se o tamanho, enfim, é uma carta que vale a pena a gente analisar e ler um pouquinho. Ela é o primeiro documento escrito no país, né, considerado documento oficial. Então ela é uma fonte histórica que muitos historiadores, né, utilizam quando vai falar sobre as descobertas do Brasil, a descoberta do Brasil, na verdade. Então, é um tipo de documento. E que muitos livros de história, quando trabalham, né, os livros que vocês vão usar na escola, ele vai trabalhar com a carta de Pero Vaz de Caminha, que fala sobre os índios, que fala sobre a terra, que plantando tudo dá. Essa era a grande máxima do Pero Vaz de Caminha. Enfim, então essa era a primeira fonte histórica e descoberta não, escrita por Pero Vaz de Caminha, o escritor oficial na época, né, que foi com as 13 caravelas em direção a Calicut e no meio do caminho encontrou o Brasil, tá? Então é isso. Essa carta, né, vamos pensar um pouquinho, como é que a carta de Pero Vaz de Caminha pode nos ajudar a compreender alguma coisa sobre o passado. Olha, ela pode mostrar como foi o contato com a população, né, que fala muito sobre os índios, né, que eram almas inocentes, né, que estavam ali, que era necessário colonizá-los. Fala sobre plantando tudo dá, fala sobre a existência de uma terra próspera, porém não tinha... Na época não foi descoberto, né, naquele momento em que eles estavam ali, não foi descoberto ouro, prata, enfim. Então, assim, mostra na época o grande motivo para a colonização de algum território era, sim, a existência de metais, né, porque na época existia o mercantilismo e uma
das questões principais do mercantilismo, que é uma política econômica, era o metalismo. Né? Só colonizaremos se existissem metais. E os metais eram muito valorizados economicamente. Então, como não tem, Pero Vaz falou, Portugal decide não colonizar o Brasil a princípio. Só foi colonizar em 1532, né? Por um motivo para expulsar os estrangeiros da região, enfim. Então, é uma carta muito densa, que mostra a história do Brasil e que os historiadores utilizaram de diversas maneiras. Fala sobre o contato com o povo indígena e os portugueses, fala sobre a terra, fala sobre... Enfim, mostra como é que foi esse primeiro contato com a população e os portugueses, né? A população que vivia, os povos indígenas e os portugueses. E os livros de história usam muito essa carta. E vocês vão, em algum momento, analisar com seus alunos. É um documento produzido no século XVI, que mostra como o homem se comportava naquela época, né? Uma época de grandes descobertas. Olha a quantidade de coisa que eu estou falando sobre essa carta. Olha a grande importância. É a partir daí que o ensino de história fica interessante. Não fica uma mera memorização para o aluno. É vivo. Né? Então, essa é uma ferramenta que você, quando for falar sobre o descobrimento do Brasil, a descoberta, pode usar com seus alunos. Uma fonte histórica da época, que está disponível na internet, é só digitar no Google que ela aparece na íntegra, tá bom? Então, outra coisa que nós utilizamos aqui, ó, imagens iconográficas. Imagens, né? Fotos, fotografias, filmes, pinturas. Diga-se de passagem aqui esse livro bacana também da Mary Del Priore, que fala sobre histórias e conversas de mulher, que vai falar um pouquinho sobre o que é ser mulher no Brasil, desde a colonização até os dias atuais, né? Então aqui eu já reli esse livro, bacana demais. Mostra as imagens aqui, ó. Mostra aqui, ó, a população indígena aqui, a mulher, a população indígena, aqui as escravas, né? Que eram meros objetos. Aqui, enfim, são imagens iconográficas, fontes iconográficas, né? Então, isso é muito importante. Dentro do ensino, aqui, olha, essa imagem aqui é muito utilizada dentro dos livros de história, né, para contar a história do século XVIII e XIX. Foi produzida pelo Debré, né, que foi um pintor que veio para o Brasil e que mostrava como que era a situação de subserviência da mulher, né? Então, essa imagem, ela, enfim, está na Biblioteca Nacional. Debré foi um artista que veio do século XVIII e traçou como não só a mulher, mas como a sociedade brasileira ela se constituía. Então, posso pegar todas essas imagens, ilustrar, trabalhar com essas fontes, músicas, né? Vamos falar o seguinte, as músicas da ditadura militar, enfim, elas trazem aí o contexto histórico, né? Então, as fontes, elas trazem uma história viva, né? Os filmes, as pinturas, as fotografias, elas são imagens importantes. Olha aqui, ó, exemplo, 1920, o centro de Barueri, em São Paulo, que mostra aqui, e aí você pode pegar, por exemplo, o centro da sua cidade, de Ubá, no caso, e colocar e confrontar nos dias atuais e em épocas antigas. Isso é muito tranquilo conseguir. Então, qual que é a importância de poder acessar uma foto antiga da cidade? Mostrar todas as mudanças, né? E também permanências do município, não só na história, como também na geografia, que mostra a mudança do espaço, né, da paisagem, enfim. Então, assim, olha, mais uma ferramenta para vocês usarem. E outra que eu acho muito bacana, que valoriza, né, o ensino e estudo da história, são as fontes orais, né? Fontes orais são entrevistas, relatos, depoimentos de pessoas mais velhas, né, com certeza, que podem ser gravados desde que tenha a autorização dessas pessoas e contados. Então, por exemplo, uma pessoa que viveu a ditadura militar, né? Essa pessoa que tem toda essa vivência, você pode fazer uma entrevista com ela e
falar um pouquinho, ela fala para você o ponto de vista que ela viveu aquele período, e você pode fazer o uso dessa fonte como uma fonte oral, né? A fonte oral, música, né? A música também retrata, também pode ser considerada uma fonte oral, uma fonte escrita, tá? Então, a música também pode ser uma fonte oral. Então, gente, é muito importante. Vamos pensar nas fontes orais. Elas podem ser úteis, porque as fontes orais, e aí eu destaco para vocês, ela traça o que o homem comum, né, o cotidiano, né? Então você, por exemplo, estuda sobre ditadura militar e vê sobre aquele processo, os grandes, né, generais que orquestraram esse golpe político que aconteceu em 64, né? E aí você vem pelo homem comum. Pesquisa as pessoas mais velhas, o que representou para essas pessoas o golpe, a ditadura, enfim, militar de 64, né? Então faz esse confronto de análise, traz para o aluno, né? Então é riquíssimo. E outra coisa, você pode pedir ao aluno como atividade, né, em fazer uma entrevista, trabalhar com essas fontes, perguntar para pessoas mais velhas, olha só, ciclo 1. Os alunos são estimulados a conversar com familiares, né? E a partir da pergunta, por exemplo, como eram as brincadeiras no tempo dos avós, para que eles obtenham informações sobre a infância na época dos seus avós, dos seus pais, né? Trazendo aí esses relatos para a sala de aula e mostrando em alguns momentos, trazendo os próprios objetos, que também podem ser fontes históricas, né? Então, isso mostra que as fontes históricas são um grande recurso para vocês trabalharem com seus alunos em sala de aula. Então, em algum momento, vocês podem, por exemplo, falar sobre as brincadeiras antigas, né? As brincadeiras, aí pergunta, faz uma entrevista com o avô, como é que era a brincadeira, e ele vai falar sobre diversas brincadeiras que as pessoas hoje não conhecem. Então, olha como é que é riquíssimo confrontar essa análise, essa fonte oral, né? Então, mostra aí o homem comum, mostra uma série de propostas dentro da história. Então, gente, as fontes, elas são ricas para a análise do historiador. As fontes históricas, né, as fontes, elas podem ser um grande aliado a se trabalhar com a história. Então, por exemplo, eu trabalho muito, agora como professora de história, eu trabalho muito com charge, né, do período que eu estou analisando. Eu trabalho muito com histórias em quadrinhos, que nós vamos discutir em live, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Eu trabalho muito com essas ferramentas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês forem falar sobre história do Brasil, existe conjuntos da Turma da Mônica, né? Livros da Turma da Mônica que falam sobre a história do Brasil. Eu vou mostrar na live para vocês, tá? Fica aí uma dica para vocês trabalharem com seus alunos no Fundamental 1, tá bom? Isso vai ser conversado com vocês. Então, é isso, tá? Espero que vocês vão na live para discutir, que tenham entendido esse vídeo, vejam o vídeo. É uma proposta, né? Análise de fonte histórica. E que vocês pensem aí para a formação como educadores que vão aí encontrar com o ensino de história, tá bom? Então, ó, beijos, venho aqui falar para vocês que isso é importante, né? Beijos aí, e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Ó, agradeço aí, beijos.